Eu sou Nilton Revair e você está no Vigilantes da Torre, seu canal 100% cristão. E no vídeo de hoje vamos estar vendo um tema sobre o cristão e o Halloween. Roda a vinheta. Com a modernização do cristianismo, principalmente aqui no Brasil, muitas igrejas têm adotado algumas festas, podemos assim dizer, e algumas práticas tidas por inofensivas e até mesmo ingênuas, mas que na realidade têm um grande teor maligno e um peso espiritual muito grande. Numa destas comemorações está a comemorada no dia de hoje, o Halloween, né? Criada há 2.500 anos atrás pelos celtas, esta comemoração se deriva do Dia de Todos os Santos, né? O All Hallows Eve, né? Dia de Todos os Santos, na qual tem por intuito principal cultuar o sobrenatural, cultuar, né, esta relação do ser humano com o sobrenatural, e podemos assim dizer, enaltecer aparições, né? E inserido nesta festa está também, no caso, um compêndio de lendas, de contos que foram inseridos dentro desta festa. Dentre elas, o Jack Lanterna, né? Ou seja, a lenda diz-nos sobre um homem que foi tão mau, tão perverso, fazendo brincadeiras, trotes, né? E muitas das vezes machucando pessoas. Ele foi tão ruim, tão perverso, tão maligno, que o céu não o aceitou e o inferno também não o aceitou. Então ele ficou vagando pelo limbo. E então no dia, e por ele fato dele vagar no limbo, ele então, e o limbo ser escuro, ele cavou um nabo, colocou uma vela dentro e saía com a vela alumiando o seu caminho. E então no dia 31 era o momento então em que os portais espirituais se abriam e ele tinha então acesso ao mundo dos vivos outra vez, junto com todos os outros seres espirituais. E então ele vinha com a sua lanterna, né, caminhando entre as pessoas. Nos Estados Unidos esta tradição, esta lenda, ela foi alterada. E então o nabo foi substituído pela falta do fruto nos Estados Unidos, foi substituído então pela abóbora. Então, tradicionalmente no dia de hoje eles fazerem, né, esta lanterna com a abóbora. Então eles cavam a abóbora, né, tiram o seu conteúdo, né, do seu miolo. Eles fazem, no caso, a famosa torta de abóbora do dia 31 e separam as sementes para um lado, certo? O bagaço, no caso, para fazer outros quitutes, e o casco da abóbora, então eles recortam, né, com aqueles olhos, com a boca assim, com os dentes serrilhados, aquela abertura, e colocam dentro então uma vela para servir de decoração. Eles colocavam sempre na frente das casas, por acreditar que o tal espírito do Jack Lanterna, ao ver tal iluminação na frente das casas, não entraria nas suas casas, mas passaria de largo, né? Então se sagrou uma tradição nos Estados Unidos.
No México, essa festa é tida por Dia de los Muertos, onde no caso a morte, o personagem morte, é no caso tratado como uma divindade, é adorado como uma divindade. E as pessoas então saem às ruas fantasiadas de esqueleto, de caveira, porque eles acreditam também que neste dia portais no mundo espiritual se abrem e os mortos, no caso, podem voltar e ter contato com o mundo dos vivos, pelo menos por esse dia. Qual a nossa dificuldade? Por que o cristão não pode, ou não é que não possa, não é aconselhável que o cristão se envolva com esse tipo de coisa, com esse tipo de prática? Porque por causa do teor espiritual. O problema começa com o que chamamos de ambientação ou espelhamento. Já explico o que é isto. Ambientação é quando você faz uma representação daquilo que é ou daquilo que existe, né, em um determinado lugar, seja por orientação ou por inspiração. Um exemplo disso nós temos na Bíblia. Moisés viu como era o templo de Deus nos céus. Deus lhe deu as diretrizes e disse para ele: faça exatamente nesses moldes, exatamente deste jeito, da forma que eu te mostrei na terra. E aí então, segundo os moldes que Deus deu, ele chamou os artífices, chamou os seus cooperadores e construiu o templo exatamente nos moldes como ele viu no céu. Ou seja, ele criou uma ambientação para que a presença de Deus se manifestasse no meio do povo. Esta ambientação, por exemplo, a igreja. A igreja é uma representação, uma ambientação. Ou seja, se torna a casa de Deus pelo fato de ser um lugar aonde se celebra a Deus, aonde se fala da palavra de Deus, aonde tudo que se faz ali, a liturgia, é voltada para Deus. Então, é uma ambientação divina. Mas existe uma ambientação maligna também. E qual é a ambientação maligna? É quando eu decoro a minha casa, decoro os lugares onde eu estou, com coisas que são pertinentes ao satanismo, que são pertinentes aos evocadores do mal. Você pode até dizer, mas não tem nada a ver isto. No meu coração eu não faço para essas coisas. Eu não faço para isso. Eu vou te dizer um negócio. O diabo não trabalha com fé. Ele não trabalha com fé. Ele não precisa de fé para trabalhar. Ou seja, ele não precisa que você creia nele para ele agir. Ele não precisa que você creia que ele existe para ele agir. Ele simplesmente age. Ele bota o pé na porta e entra. E se houver uma ambientação, se houver um espelhamento, fica mais fácil ainda a sua entrada. Então você decorar a tua casa no dia de hoje com bruxinha, com caveira, com morcego, teia de aranha, você está criando uma ambientação, a ambientação maligna. O espelhamento de um lugar de evocação maligna. Ah, mas essa é decoração, para com isso é fanatismo, não tem nada a ver, é só uma festinha. É justamente isso que eu quero te alertar, sobre essa situação. Nem tudo é só uma coisinha. Paulo disse,
se não me falha a memória, para os Efésios, ele disse: não deis lugar ao diabo. Não deis lugar a ele. Ele não precisa de um espação. Ele só precisa de uma brechinha. Então, esse é um dos problemas. O outro problema é que fazendo isto, você está dando legalidade a espíritos imundos agirem na tua vida e nos teus. O que vem a ser legalidade? É um direito de posse. Imagina a tua vida como se fosse um prédio de vários andares, com várias salas. Cada sala é uma área da tua vida. E quando você peca, ou quando você pratica algo que não pertence a Deus, você entrega para um determinado tipo de espírito ou para um determinado tipo de demônio a legalidade, o direito dele focar ali naquela área na tua vida. E aí você compreende que a partir daí você dá um passo para frente e 2 para trás. E aí você fica se perguntando, por que com os outros as coisas dão certo e comigo não? Por causa de ceder legalidade. Então quando você fantasia tua filha de bruxinha, você está dizendo, dando legalidade para o adversário. Transforme-a nisto. Ah, mas eu não faço para isso, eu só faço para se divertir, para brincar. Cuidado. O mundo espiritual é muito mais delicado do que você pensa. E nós vemos nos envolvendo, nós como cristãos, em práticas que não condiz com a nossa fé e nem batem com as Sagradas Escrituras. Mas pelo fato de que todo mundo faz, vambora. E aí é que está o perigo. Aí é que está o grande perigo. Nós não podemos de forma alguma fazer o que todo mundo faz, porque fomos comprados por bom preço. Entenda isto. Que Deus possa te abençoar. Portanto, muito cuidado com estas festas. Essa festa, Halloween, ela faz parte de um grupo de 8 festas dentro do satanismo, né? 8 não é simplesmente uma festa bobinha. O Halloween, na alta magia, ou entre os bruxos, é conhecido por Samhain, uma das 8 grandes festas na qual eles fazem evocações, na qual eles abrem portais. Isto mesmo que você ouviu. Usando todos os seus atributos. É sério. Pense nisso. E seja um crente preparado. Não te esqueça de nos seguir